Venho à tribuna, senhora presidente, para fazer aqui, rapidamente, um balanço daquilo que nós estamos avaliando como o primeiro mês do presidente em exercício desse governo provisório do senhor Michel Temer, que, no final da semana, divulgou pela imprensa que está tendo muitas vitórias, acumulando mais vitórias do que problemas, apesar, segundo ele, de viver uma guerra diária. Apesar disso, ele avalia, senadora Ângela, que tem sido importante, que já nesse período acumula vitórias que certamente a presidente Dilma não acumularia. Esse é o único aspecto que eu dou razão, não ao presidente em exercício, não em razão de considerar uma vitória, mas em razão de ele ter aprovado algumas questões no Congresso Nacional. E por que isso aconteceu, senadora Ângela, senhoras senadoras, senhores senadores? Porque é óbvio, a presidente Dilma deixou a presidência, porque foi afastada, não por ter cometido qualquer crime de responsabilidade. E nós que estamos trabalhando no dia a dia da Comissão Especial do Impeachment, estamos tendo a oportunidade de analisar essa questão. Aliás, muito rica tem sido as diversas intervenções dos senadores e senadoras, inclusive, que dizem de forma clara, aberta e direta: a presidente Dilma não está sofrendo impeachment por conta de alguns poucos decretos, por conta de ter acumulado um determinado débito junto ao Banco do Brasil, não. A presidente Dilma está sendo retirada do poder por conta do desemprego, por conta disso, por conta daquilo. Aí eles faltam com a verdade. É óbvio que ela está sendo retirada por conta de uma crise política, mas não por conta da crise econômica, pelo contrário. Se assim fosse, teriam eles apoiado a presidente em algumas medidas que pudesse superar essa crise econômica sem que o ônus recaísse sobre as costas dos trabalhadores, que é exatamente o que eles pretendem fazer. Ou seja, este governo vive uma guerra, mas não é guerra por conta das dificuldades econômicas, não. É uma guerra por disputa política, sim. Porque, primeiro, a maior chancela do governo do Michel Temer foi dada por quem? Foi dada pelo senhor Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara dos Deputados, que, aliás, agora recentemente, teve mais um pedido, dessa vez pedido para que ele se torne inelegível durante 10 anos, não é? Então, um presidente afastado que, para se vingar do partido da presidente, que não lhe deu o apoio necessário no Conselho de Ética, aceitou uma denúncia vazia, uma denúncia sem nenhum fundamento contra a presidente da República. Então, o diagnóstico simples desse governo Michel Temer é um governo que vive uma guerra, mas uma guerra de disputa entre o presidente da Câmara dos Deputados afastado, Eduardo Cunha, e aqueles que chegaram ao poder juntamente com ele para aplicar uma política econômica neoliberal. E isso não sou eu quem diz, isso quem diz são as próprias propostas que ele apresenta. Recentemente anunciou, está hoje em toda a imprensa, todos os dias, aliás, que a reforma previdenciária deve chegar ao Congresso Nacional aproximadamente no mês de julho. Amanhã ele está anunciando que virá pela segunda vez ao Congresso Nacional, dessa vez trazendo uma proposta de emenda constitucional. Mas não é uma proposta de emenda constitucional que valorize ou que amplie os direitos dos trabalhadores, não. É uma proposta de emenda constitucional das mais draconianas que esse parlamento já viu à sua frente. Das mais draconianas. Por quê? Porque o objetivo dessa PEC que ele trará no dia de amanhã é limitar os gastos públicos a, no máximo, a partir do ano de 2017, aos níveis da inflação. O que significa dizer, em outras palavras, senhora senadora, senadora Regina, senhores senadores, senhoras senadoras, significa dizer que este governo está dizendo ao país que vai congelar não apenas salários de servidores, não apenas o serviço público, mas os investimentos em infraestrutura e, sobretudo, no social.
Eu dou um exemplo só do que foi o crescimento do investimento dos gastos públicos no período de 2002 a 2015. Os gastos públicos, senhor presidente, em 2002, ele girava em torno de 12% do Produto Interno Bruto brasileiro, do PIB brasileiro, o que significa em torno de 422 bilhões de reais. No ano de 2015, os gastos públicos chegaram a representar 15%, quase 16%, 15,7% do PIB, ou seja, 928 bilhões de reais. O que mais cresceu? Previdência Social, com quase 1% do PIB, seguida da assistência social e da educação e cultura. Vejam, somente a educação, no período de 2012 a 2015, cresceu 140%. 140%. Se fosse aplicada a proposta que ele quer aplicar daqui para frente, o que teria acontecido com a educação nesse período de 2012 a 2015? Ela não teria crescido os 140%, não teria pulado de 57 bilhões para 160 bilhões. Ela teria crescido um pouco mais de 32%, ou seja, um crescimento que foi efetivamente de 140% cairia para pouco mais de 30%. Pois é essa proposta que chegará amanhã aqui no Congresso Nacional. É essa. E quando nós dizemos que o único objetivo do governo Temer, aliás, o único não, porque são dois os objetivos. O primeiro é estancar a Operação Lava Jato, estancar aquilo que eles chamam de sangria. E quem disse isso não fui eu, quem diz isso não somos nós. Quem disse isso foi o ex-ministro, talvez o mais breve do país, ex-ministro pela segunda vez já que acontece isso, ex-ministro do Planejamento, senador pelo estado de Roraima, Romero Jucá. Ele que disse isso, está divulgado em todas as gravações. Ele dizendo, não tem jeito. Para estancar isso que é uma sangria, a Operação Lava Jato, só entrando Michel Temer ainda convence o PSDB a apoiar o caminho do impeachment e não o caminho da impugnação da chapa vencedora nas últimas eleições, dizendo a eles que esse caminho provisório era importante, porque a partir dele reformas antipopulares, reforma ruim para os trabalhadores seriam feitos e que nenhum governo eleito teria possibilidade de fazer, e cita textualmente a reforma da Previdência. Então, o primeiro objetivo é estancar a Lava Jato e o segundo objetivo é fazer isso. Reformas que retirem direitos do povo, reformas que deem continuidade àquela velha, arcaica e política das privatizações. E privatizações não só de empresa. Nós já estamos ouvindo falar que vão abrir as terras brasileiras para que estrangeiros possam comprar. Tá bom, tá bom. Vamos fazer igual faz países europeus, igual faz os Estados Unidos, e não é abrindo assim, não é abrindo, como ele está dizendo que vai fazer. Então, é lamentável que a gente chegue nesse um mês de governo, concedo, só concluindo esse meu raciocínio, esse governo, que não tem nenhuma mulher no primeiro escalão, nenhuma mulher, vejam os senhores, 52% da população brasileira é feminina, mas não há uma mulher a compor o primeiro escalão do governo. E, aliás, a única mulher negra, senadora Regina, é aquela que diz que a tese de um único não resolve o problema da discriminação. A única mulher negra que está diante da Secretaria de Igualdade Racial, que saiu do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos para virar um puxadinho do Ministério da Justiça, cujo titular foi indicado pelo senhor Eduardo Cunha. Um governo que está me assustando, porque diz que tem que acabar com a Bolsa Empresário. O que é Bolsa Empresário? São os incentivos fiscais às empresas para que elas produzam. E eu vivo num estado que baseia a sua economia nisso, senadora Ângela. No meu estado só tem produção industrial porque há incentivo fiscal. Então, me assusta
quando o presidente temporário diz que tem que acabar com essa política de bolsa empresário que ele chama. Mal sabe ele que a Zona Franca de Manaus só cresceu e tem contribuído muito para a preservação da Amazônia, da nossa floresta, que é a maior riqueza natural, não do Brasil, mas do planeta, graças a essa política de incentivos fiscais. Concedo, senador, uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Vanessa. Muito rapidamente, só para fazer o contraponto, senadora Vanessa. Tudo isso que Vossa Excelência está profetizando que acontecerá, na verdade, se for isso, só estará acontecendo por culpa da própria presidente Dilma e do governo que está aí há 13 anos. É bem verdade que quando Vossa Excelência faz esse discurso muito bem feito, como é do feitio de Vossa Excelência, quem observar verá que está calcado no sofisma, porque Vossa Excelência praticamente apaga os 13 anos de governo da presidente Dilma como se tivéssemos vivido no Eldorado. Na verdade, tudo isso que está ocorrendo, inclusive esse governo que está aí, é consequência do desastre que foi o governo do PT. Sobre a Lava Jato, senadora Vanessa, temos que fazer justiça. Na verdade, todos os que estiveram envolvidos, com certeza, estavam ou estão incomodados com a operação. Uma operação que não pertence mais ao Ministério Público, não pertence mais a esse Congresso e nem ao Planalto, pertence à população brasileira que tem defendido com unhas e dentes. Agora, a gente não pode ser seletivo, porque teve gravações até muito mais graves. Quando você pega e compara as gravações do senador Romero Jucá e do senador Renan Calheiros, você vê ali emitindo opiniões e descontentamento. Entretanto, quando você pega as gravações do senador Jorge Viana, do Lula, do Jacques Wagner, do Rui Falcão, você vê ali uma estratégia de falar. As gravações do senador Jorge Viana, por exemplo, ele diz, olha Lula, a gente tem que pegar, você tem que politizar, transformar esse processo jurídico num processo político e ir para cima desse Moro. Era nesse nível. Nas gravações do Jacques Wagner e do Rui Falcão, falavam em dar porrada em oficial de justiça. Então, esse debate ele não pode ser seletivo, porque, na verdade, não dá para acreditar que fala, olha, uma opinião do Renan vai destruir a Lava Jato e vai, por consequência, montar um grupo que vai derrubar o governo Dilma. Não dá para fazer assim, senadora Vanessa, porque a gente sabe que a verdade não passa por aí. Muito obrigado. Agradeço a paz de Vossa Excelência, apesar de que temos pontos de vista completamente diferentes, mas o debate é isso mesmo, senador. Eu não estou aqui a comparar gravações relativas ao presidente Lula, que foram divulgadas, e a presidente Dilma, aliás, no dia de ontem, muitas delas foram anuladas pelo grau de ilegalidade que possuíam, mas não estou aqui a comparar. O que eu aqui estou dizendo e reafirmo é que as gravações do senador Romero Jucá são extremamente graves. E passei ontem a Vossa Excelência a entrevista divulgada nos jornais do senhor procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele que é o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, e é ele quem diz que esta operação sofre risco, sim. E é ele quem diz que as gravações revelam que há uma grande armação para cessar a Operação Lava Jato. Então, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou atestando aquilo que é dito por senadores, aquilo que é dito pelo próprio Ministério Público. E repito, para concluir, senhora presidente, o objetivo deles é acabar com o direito dos trabalhadores. Quando eu falo da proposta que virá amanhã, nós teremos muito tempo para mostrar, para comprovar os reais objetivos deles para o Brasil. Não é melhorar a vida do povo, não. É melhorar a vida dos empresários. Os juros que todos tinham perspectiva de que baixassem rapidamente, não. Essa perspectiva agora foi adiada para o final do ano, porque quem tem que ganhar muito lucro a partir desses juros escorchantes é o mercado financeiro, é isso. Eles é que dizem que inflacionar é a política do salário mínimo, de valorização real. É essa política que cresce os gastos na área social. Isso, por eles, é inflacionário e tem que acabar. Mas, por fim, senhora presidente, eu quero aqui dizer, e acho que esse momento é extremamente oportuno, que, infelizmente, esse presidente em exercício age
como se tivesse sido eleito. Age como se fosse um presidente permanente. Eu aqui concluo apenas lendo isso que acho fundamental, senadora Fátima Bezerra. Então, nós temos que ouvir daqui alguns colegas dizendo: o Brasil, nesse momento de ajuste, não pode continuar convivendo com a sombra de uma presidente afastada. Eu é quem digo, o Brasil não pode conviver com um presidente que tem o objetivo de arrancar os direitos do povo e arrancar tudo aquilo que nós conquistamos do ponto de vista do desenvolvimento nacional. É com isso que nós não podemos conviver. E veja, o que nós estamos defendendo é isso que os apavora, é isso que traz temor a eles, é com a possibilidade de crescer no movimento popular a proposta de antecipação das eleições. Eu não tenho dúvida. A hora que a ficha cair, que o povo entender perfeitamente os objetivos do senhor Temer à frente da presidência da República, eu não tenho dúvida que a ficha vai cair e que o povo se mobilizará em favor da democracia, em favor da antecipação das eleições. Eu aqui só quero lembrar o que disse Garrincha, o que disse com a sua simplicidade, Garrincha, ao treinador da seleção brasileira do campeonato de 1958, quando treinou o time dizendo: um vai por ali, outro pega a bola, e o Garrincha, no final, de forma muito simples, disse: mas já combinou isso com os russos? Então, o presidente interino Temer já combinou com o povo a retirada de seus direitos e a venda do país para o capital internacional? Obrigada, senadora.